Olá, sou o Pereira, advogado e professor mestre em Direito Previdenciário. Neste vídeo abordarei sobre noções para cálculo do valor do benefício que o beneficiário começa a receber logo após a concessão do benefício. Como se calcula o valor do benefício? Para fins de cálculo do valor inicial de um benefício, deverá primeiramente ser identificado o período básico de cálculo, o salário de benefício e a renda mensal inicial, que é o valor do benefício que o beneficiário inicia recebendo. O período básico de cálculo e o salário de benefício não são aplicados aos benefícios de pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade, salário família e aos demais benefícios de legislação especial que são pagos pelo INSS. O período básico de cálculo é constituído por todo o período contributivo a contar da competência julho de 94 ou a partir do início das contribuições feitas, se elas forem posterior a julho de 94, cujo período básico de cálculo é utilizado para o cálculo do salário de benefício. Salário de benefício é o valor básico, correspondente à média aritmética simples de todas as competências pagas, as quais são utilizadas para cálculo da renda mensal inicial do benefício. O valor da renda mensal inicial do benefício é extraído de cálculo que utiliza um coeficiente, que é aplicado sobre o salário de benefício. Esta forma de cálculo não se aplica aos benefícios de pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade e salário família. Identificação do período básico de cálculo. Considera-se período básico de cálculo para o segurado empregado, o doméstico, contribuinte individual, prestador de serviços à pessoa jurídica a partir de abril de 2003 e trabalhador avulso, é o conjunto de competências em que houve ou deveria ter havido contribuição, em razão do exercício de atividade remunerada, sujeita à afiliação obrigatória ao regime geral de previdência social. Para os demais segurados, inclusive para o facultativo, é o conjunto de meses de efetiva contribuição ao regime geral de previdência social. A partir de 13 de novembro de 2019, para cômputo de competência ou contribuição, visando o cálculo do salário de benefício, somente serão consideradas as competências, cuja base de cálculo ou salário de contribuição seja igual ou superior a um salário mínimo. O período contributivo até 13 de novembro de 2019 será contado de data a data, desde o início da atividade até a data do desligamento, sendo considerados, entre outros, os seguintes períodos: das contribuições realizadas por segurado que tenha deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrasse como segurado obrigatório da Previdência, em que a segurada tenha recebido salário maternidade, de licença remunerada desde que,
tenha havido desconto de contribuições. Período em que o segurado tenha sido colocado em disponibilidade remunerada pela empresa, desde que tenha havido desconto de contribuições. Período de atividade na condição de empregador rural, desde que tenha havido contribuição. Período de exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, se tiverem havido contribuição na época própria e este período não tenha sido utilizado em outro regime de previdência. Período de tempo de serviço militar, exceto se já contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou auxiliares, ou para aposentadoria no Serviço Público Federal, estadual, distrital ou municipal. Tempo de serviço do trabalhador rural anterior à competência novembro de 91, mesmo sem ter contribuído, e do segurado especial, ainda que ele não tenha feito recolhimento como facultativo. Tempo de contribuição efetuado pelo servidor público da União, do Estado, Distrito Federal ou Municipal, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Tempo de contribuição dos ocupantes de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não esteja amparado por regime próprio de previdência social, e do servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado. Tempo exercido na condição de aluno-aprendiz, referente ao período de aprendizado profissional, realizado em escola técnica, desde que comprovado remuneração pelo erário, mesmo que indireta, e o vínculo empregatício. Considera-se período básico para cálculo todo o período contributivo para os filiados ao regime geral de previdência social a partir de 29 de novembro de 99, data da publicação da Lei 9.876 de 99. Para os filiados ao regime geral de previdência social até 28 de novembro de 99, todas as contribuições a partir de julho de 94, ou desde o início da contribuição, se ela for posterior a esta competência, caso tenham implementado as condições para a concessão do benefício após 28 de novembro de 99. O término do período básico de cálculo será fixado no mês imediatamente anterior à data de entrada do requerimento, data de afastamento do trabalho, data do início da invalidez, data do acidente ou da data do direito adquirido. Na formação do período básico de cálculo, serão utilizadas as contribuições constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, e para o segurado oriundo de outro regime de previdência, após a sua filiação ao regime geral de previdência social, serão considerados os salários de contribuições relacionados na certidão emitida pelo respectivo regime próprio, não constando no Cadastro Nacional de Informações Sociais
as informações sobre contribuições. Ao ser formado o período básico de cálculo, deverá ser observado para o segurado empregado, doméstico e o trabalhador avulso, nos meses correspondentes ao período básico de cálculo, em que existir vínculo e não constar remuneração, será considerado o valor de um salário mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição, observado o prazo decadencial. E, para os demais segurados, serão utilizados os salários de contribuição dos meses que foram recolhidos. Para fins de concessão do benefício de aposentadoria rural, deve ser considerado como salário de contribuição do período como segurado especial o salário mínimo. Para o período de filiação comprovado como empregado doméstico, sem a comprovação do recolhimento ou sem a comprovação da primeira contribuição sem atraso, será reconhecido o direito ao benefício, independentemente da categoria do segurado, na data do requerimento, em cujo período básico de cálculo constará o valor do salário mínimo. Para os segurados das categorias de contribuinte individual, incluindo microempreendedor individual, facultativo ou segurado especial que contribui como facultativo, não deverão ser consideradas, para fins de formação do período básico de cálculo, as contribuições pagas com atraso, após o fato gerador, independentemente de se referirem a competências anteriores, não se aplicando tal vedação a recolhimentos efetuados a título de complementação. Havendo recebimento de benefício por incapacidade no período contributivo, inclusive na modalidade acidentária, os períodos de recebimento deste benefício são considerados como salários de contribuição para fins de formação do período básico de cálculo, desde que intercalado com atividades. O período de recebimento de benefício por incapacidade, incluindo o acidentário, deverá observar o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da sua renda mensal, não podendo ser inferior ao salário mínimo e nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. O valor mensal do auxílio acidente integrará o período básico de cálculo para fins de apuração do salário de benefício de qualquer aposentadoria, o qual será somado ao salário de contribuição existente. Nas hipóteses em que houver permissão de acumulação do benefício de auxílio acidente com aposentadoria, o valor mensal do auxílio acidente não integrará o período básico de cálculo da respectiva aposentadoria. O período básico de cálculo do segurado que contribui em razão do exercício de atividades concomitantes será considerada a soma destes salários para fins de serem utilizados no cálculo do salário de benefício. Para saber mais sobre cálculo do valor do benefício, assista o vídeo da próxima semana, onde daremos continuidade na abordagem deste tema. Se você gostou do vídeo, peço que compartilhe,
Deixe seu joinha e inscreva-se no canal, para que possibilite a outras pessoas tomarem conhecimento deste conteúdo.